Olá, bom dia, meus amigos. Bom dia, meus queridos. E que a doce, poderosa, grandiosa paz do Senhor Jesus, aquela que abrange todos os seres viventes, te alcance nesta manhã. E traga ao teu coração o alívio, a força, a alegria e a abundância de dias de vitória. Porque a paz de Deus, ela é doce, ela é serena, ela é maravilhosa. E ela nos traz um refrigério gigante. Ela coloca paz no meio da guerra, da turbulência, do desespero. E talvez você esteja enfrentando hoje um dia difícil. E é momento de você receber a paz do Senhor Jesus. A paz. Que a paz venha cair sobre a sua vida, a sua família nesta manhã. E fazer de você uma pessoa abençoada neste dia, em nome de Jesus. Bom, Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, fala sobre o jovem rico. E esse jovem era um jovem obediente, um jovem temente a Deus, né? Pelo que nós podemos ver aqui, ele era obediente e temia a Deus. É tanto que quando ele chega até o Senhor Jesus, ele diz: o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para entrar no reino de Deus ou ter a vida eterna? E o Senhor Jesus é bem claro quando ele diz para ele assim, ó, vai. O Senhor Jesus disse para ele assim, ó, você sabe que para herdar o reino de Deus é muito fácil. Tem guardado os mandamentos do Senhor. E pela primeira vez eu vejo Jesus citando os 10 mandamentos para ele, né? O Senhor Jesus começa a dizer para ele sobre amar a Deus sobre todas as coisas, não praticar adultério, nem prostituição, amar o próximo como a si mesmo, né? Honra o pai e a mãe, né? Não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o pai e a mãe. E o jovem disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus disse: se queres ser perfeito. Aí vem a parte mais difícil e mais dura. Jesus não disse que ele ia para o inferno. Tem muitas pessoas que dizem que o jovem saiu dali para ir para o inferno. Jesus não disse isso. Até porque ele havia dito para Jesus que guardava os mandamentos desde a mocidade. E Jesus o amou por isso, tá? Só que o Senhor Jesus disse para ele: se queres ser perfeito. Nem todo mundo quer ser perfeito, viu? Jesus disse: se queres ser perfeito, né? Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. E aí Jesus lança uma palavra, que é por isso que eu estou trazendo para você esse esclarecimento. Jesus lança uma palavra que muitas pessoas pregam isso, amaldiçoando a riqueza, amaldiçoando o dinheiro, amaldiçoando as posses. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo e segue-me, e terás um tesouro no céu. O jovem saiu triste porque tinha muitas propriedades. E aí no 23 Jesus disse assim: disse então Jesus aos seus discípulos. Você vê que Jesus disse aos discípulos, não a ele: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ele disse que é difícil, não é impossível. É difícil entrar um rico no reino do céu, não é impossível. As pessoas interpretam a Bíblia tudo de forma errada. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Diz que se torna mais fácil, mas eles também não dizem que é impossível. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E aí ele diz exatamente o que eu estou dizendo para você. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que deixamos tudo e te seguimos. E o que receberemos? Pedro cobrou na lata de Jesus. O que ele ia receber por ter deixado tudo e seguido a Jesus?
Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, aqui ele está falando do futuro, viu? Quando na regeneração dos filhos dos homens se assentar no trono da sua glória, também vós sobre 12 tronos, assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver... Até aqui ele está falando dos discípulos, viu? Aí ele muda para outro tema. Jesus entrou em outro tema. E todo aquele que tiver deixado casas, preste atenção, irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá, olha aqui onde está, que as pessoas vão ler, receberá, ele diz que você recebe, é seu por direito, 100 vezes tanto e herdará a vida eterna, porque muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então você vê que ele deixa bem claro aqui que você recebe muito mais do que o que você tem dado. Então, por que eu recebo muito mais do que o que eu tenho dado? Porque o reino de Deus, pessoal, ele se desenvolve da seguinte maneira. Há muitos anos eu faço a obra de Deus com uma tremenda generosidade que poucos conhecem. Poucas pessoas conhecem isso. Nem todo mundo conhece isso. Mas há muitos anos que eu sirvo a Deus com uma generosidade gigante que Deus colocou no meu coração. E por muitas e muitas as vezes nós dividimos o nosso pão com pessoas que estavam passando fome. E nós ficamos com uma parte e elas ficaram com uma parte. Na verdade, padecemos junto porque não tinha muito. Mas o pouco que tinha, dividimos. E por muitas vezes eu fui forçado por Deus, pela fé, e por ser teimoso a tirar tudo que tinha do meu bolso, do banco, e colocar na obra de Deus para que ela não fechasse as portas. Fiz isso por muitas e muitas vezes. Muitas vezes peguei o pão de cada dia que tinha em casa, a reserva de dinheiro que tinha, e coloquei na igreja para que ela não fechasse as portas. E fizemos isso por muitas vezes. E conforme fomos sendo abençoados, isso foi longos anos, pessoal. Deus foi acrescentando cada dia algo a mais na nossa vida. Quando eu cheguei aos 60 anos de idade, eu não tinha nada, a não ser uma casa velha caindo na minha cabeça. E um Fiestinha 2005, né? Mas nós nunca deixamos de fazer o bem, de lançar mão daquilo que tínhamos para favorecer alguém que estava com fome. Aí já não era mais a igreja que enfrentava lutas financeiras. O povo chegou e através da oferta de cada um a igreja se estruturou. Mas agora nós dividíamos o pão com quem não tinha, e fazemos isso até hoje. E olha, eu vou te falar um segredo muito grande. As pessoas podem nos odiar porque às vezes nós prosperamos, e muita gente não prospera na mesma consequência que nós prosperamos. Outros ficam um pouco para trás, na mesma toada, na mesma pegada que nós prosperamos, os outros nem todos prosperam igual. Até porque a mente é diferente, o coração é diferente, os pensamentos são diferentes, as metas são diferentes. As minhas metas são diferentes das metas de todo mundo. A minha prática de fé é diferente de todo mundo. É tanto que tem visão que Deus me dá sobre vida financeira, e ele um dia disse: eu não posso dar isso para ninguém, porque ninguém acredita, mas para você eu dou. Visões bem esquisita, bem inusitada mesmo, sabe? Em que choca. Só para você ter uma ideia, há 60 anos, quando eu completei 60 anos, Deus me deu a primeira visão sobre dinheiro. Ele me deu uma fileira de notas de 100 reais, andando com pernas, os pezinhos finos, os pés e os braços. E era sem fim. Eu olhava essas fileiras de notas reais, ela vinha
Ela vinha numa fileira só, ela vinha na minha direção me chamando de papai com uma voz de criança. Mas era muitas notas, muitas notas. E eu as pegava, abraçava e falava: vem papai, filhinhas, papai ama vocês. Sem vocês eu não posso fazer o reino de Deus. Sem vocês eu não posso estabelecer o reino de Deus na terra. Vem pra mim, eu as amo. Eu tenho amor por vocês. Eu vou cuidar bem de vocês. Eu vou fazer com que vocês propaguem o evangelho do meu pai. E eu abraçava aquelas notas de 100 reais e ia formando uma riqueza. Isso foi a primeira visão que Deus me deu. Se Deus der uma visão dessa para alguém, o dia que eu contei essa visão na igreja, a igreja inteira gargalhou e riu da minha cara. Tá tudo bem, eu até entendo, né? Eu também até dei risada também, porque eu acho que é meio engraçado mesmo, né? Mas foi a primeira visão que Deus me deu. Eu era um duro, ferrado, não tinha nada, né? E até cantava um hino, que eu cantava assim: oh, não me rejeites na minha velhice, quando me faltar forças para te servir. E eu cantava esse hino com pesar, com uma tristeza tão grande. Eu pensava mesmo: quando eu tiver velhinho, o que eu vou fazer? Não tenho força para trabalhar, a aposentadoria é uma porcaria, e eu vou viver de quê, meu Deus? Eu tinha essa preocupação. Mas Deus, pessoal, Ele é muito maravilhoso. Deus é muito lindo. Deus é muito poderoso, pessoal. Olha, pede muito quem não tenta compreender, entender e amar a Deus sobre todas as coisas. E essa passagem do jovem rico, Jesus deixa bem claro. Quando você deixa tudo por amor dele aqui, ó, no último, ele está falando agora aqui, ele diz que quem deixa casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto. Receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ele diz que você recebe nessa vida, viu? 100 vezes tanto. Tudo que você dispensa ou desprende, por amor de Deus, você recebe 100 vezes tanto. É 100 vezes mais. Você dá um, ele te dá 100 no lugar de um que você dá para ele. E ele disse: você ainda terá a vida eterna. Que tesouro incomparável, que coisa gloriosa que Jesus disse aos discípulos e aos que estavam próximos. Você não tem ideia do que isso tem sido. E eu tenho tido, pessoal, o grande prazer de beneficiar pessoas bem longe. Há pouco tempo, nós recebemos um pedido de ajuda do outro lado do nosso estado. E essa pessoa disse: eu não tenho como fazer. Nós enviamos um primeiro recurso, um segundo recurso, e sempre nós estamos enviando recursos para essas pessoas. Mas essas pessoas abrem suas bocas. Ela pode amaldiçoar todo mundo, mas quando ela abre a boca, ela nos abençoa. Deus te abençoe, Deus te dê dobrado, Deus te dê muito. E são muitas as pessoas que nós alimentamos, em que muitas delas come e não tem nem obrigado, pastor. Também tem. Mas tem umas também que abençoa. Teve uma época que eu estava fazendo marmita no meio da pandemia, né? As pessoas estavam com muita fome e eu distribuía janta para as pessoas. Eu saía de casa às 8 horas, 7 horas, com o carro cheio de quentinhas. E nós levávamos, acabava de confeccionar ali na igreja, e a gente levava essas quentinhas. E um dia, quando eu estacionei o carro, um senhor chegou e ele disse: eu estou com muita fome, eu não aguento, eu preciso de comer. Eu falei: eu vou te dar uma marmita. E eu dei a marmita para ele. Ele pegou a marmita e ele colocou em cima do capô do carro. E ele falou: primeiro me abençoa, por favor, me abençoa primeiro. Quando eu encostei a mão dele, eu nem relei nele. Quando eu levei a mão a uns 5 centímetros da cabeça dele, ele já caiu manifestado com a entidade. Eu expulsei aquela entidade, abençoei a vida dele e coloquei na mão dele uma quentinha. Ele saiu sorrindo, feliz da vida, porque ele ia comer e ele ia aquecer o estômago. Sabe, pessoal, tem muito crente de altar, tem muito crente de púlpito. Tem muito crente de palavra, de profecia, mas poucos são os que realmente entendem o evangelho. Poucas pessoas entendem o que é a prosperidade de Deus, a riqueza de Deus. Então, quando você lança mão do que você tem para ajudar quem realmente tem fome, você pode ter certeza que esse é o evangelho. Essa é a salvação. Esse é o reino de Deus, meus queridos. Sabe? Julgar as pessoas é fácil. É facílimo chamar os outros de ladrão.
É fácil você chamar um pastor de ladrão, de bandido, que está roubando. Especialmente se o pastor trabalha e compra um carro novo, é fácil você chamar de ladrão. A coisa mais fácil é você chamar um pastor de ladrão. Mas vem ficar no lugar de um pastor pelo menos 30 dias. Eu dou o meu lugar para você. Eu deixo você ficar aqui 30 dias. Para você ver o que é a vida de um pastor. Para você aprender a respeitar um homem de Deus autêntico. Porque tem muitos picareta aí. Tem pastor ladrão, sim. Tem pastor aproveitador, sim. Mas eu sei do meu lugar. Você que tem a boca grande, chama todo mundo de ladrão, né? Generalizando todo mundo. Você coloca todo mundo na mesma linha. Eu dou o meu lugar para você ficar 30 dias de pastor. Para você ver como que é fácil, tá? Colocar você nas madrugadas de joelhos chorando e orando por quem tem fome, tem sede de justiça, quem precisa de ajuda. Então o reino de Deus é isso. Pensa bem. Talvez você quer ser tanto rico, quer ser tanto próspero e quer tanta coisa, mas está abrindo mão daquilo que é mais precioso. A riqueza do homem rico de Deus é para fazer a vontade de Deus, para suprir a necessidade da obra de Deus. E isso Jesus deixa bem claro aqui. Então que Deus venha te abençoar nesta manhã. E que você saia da miséria como Deus me tirou da miséria. Mas Ele me tirou da miséria fazendo a vontade dEle. E você também pode sair da miséria e se tornar uma pessoa próspera e abençoada. Amém? Deus, em nome de Jesus, abençoe os teus céus. E que os autênticos filhos de Deus prosperem mesmo, meu Deus. Mas prosperem em escala grande, meu Deus. Como eu tenho recebido pessoas da minha igreja que têm prosperado, meu Deus, de uma forma grande. Mas eu tenho visto pessoas também junto conosco, como a querida Gisele, o querido Luiz, que quando eles eram jovens e eles iam casar, e a igreja enfrentava uma grande luta, e eu estava já colocando o meu carro para vender, para pagar o aluguel da igreja, e eles naquela época tinham R$ 1.400 que eles guardaram com tanto carinho para o casamento deles. E quando um dia ela fez uma cartinha e colocou os R$ 1.400 e levou e colocou na igreja e disse: pastor, Deus falou no meu coração que eu sacrificasse o meu casamento agora, porque a igreja precisa muito dessa oferta. E ela deixou lá, aquilo moveu a minha alma, moveu o meu coração. E até hoje eu tenho uma profunda gratidão por esse casal que casou, hoje está na igreja, tem 2 filhas lindíssimas. É uma família abençoada, é uma família que está ali crescendo e prosperando. E a gente consegue ver que tem crente, meu Deus do céu, existe pessoas de Deus. Existe pessoas com coração. E é por essas pessoas, meu Pai, que a minha vida, ela é gasta todos os dias. Então cobre eles com a tua graça, com a tua prosperidade, com o teu poder absoluto. Fala-os encontrar o reino dos céus, meu Pai, toda a riqueza que nele há, para que a bênção do Senhor chegue também a esses que creem de todo o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amigo, não seja como o jovem rico, que baixou a cabeça e saiu triste. Mas olha para o reino de Deus com esse olhar. E você vai ver que não é tão difícil assim passar um rico pelo fundo de uma agulha, um camelo pelo fundo de uma agulha. Você pode passar. Você não é um camelo não, ou você não é um elefante, mas você vai passar pelo fundo de uma agulha, porque você foi separado para passar no fundo de uma agulha, próspero, abençoado e servindo a Deus e entrar no reino de Deus. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus Cristo. Pastor, as suas mensagens é diferente. Eu sei que é. Pastor, o senhor pensa diferente? Penso sim. Eu até perguntei à minha mãe se eu não era ET quando eu era pequeno, porque eu pensava diferente de todos os meus irmãos. Eu até fiz uma besteira e eu pedi perdão para ela. Eu perguntei a ela se eu era filho dela com meu pai mesmo, porque eu era diferente de todo mundo. Mas é assim, o povo de Deus pensa diferente. Um abraço a todos. Deus abençoe a sua vida grandemente e até a próxima.